Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura do catecismo? Amém? A pergunta 44. Os irmãos já sabem como é que funciona, né? Eu vou perguntar e os irmãos vão responder, amém? Pergunta 44. Qual é o segundo mandamento? Vamos responder? Pode passar, irmão. Qual é o segundo mandamento? Dá uma travadinha, hein? Vamos responder todos? Amém? Vamos lá? O segundo mandamento é: não farás para ti imagens esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e façam misericórdia e bondade, que amam aos meus mandamentos. Amém. Irmãos, pode colocar as referências bíblicas aí, meu irmão, por favor? Já está lá, né? Volta lá, por favor. Vocês viram lá? Êxodo, isso. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 6, né? Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que amam e obedecem aos meus mandamentos. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu queria já, sem demoras aqui, passar por pastor Zé, que vai estar ministrando essa noite. Amém? As crianças, isso mesmo, já esquecendo. Eu queria te convidar essas crianças aqui na frente. Eu já estou aqui na frente mesmo, né? Amém. Vamos lá, criançada, vamos lá para nós orar aqui, para vocês aprenderem um pouquinho em cima lá do Senhor, amém? Vamos orar pelas crianças. Logo após nós orarmos pelas crianças, a palavra eu vou passar para o pastor Zé, vai estar ministrando nessa noite, amém? A palavra do Senhor. Vamos estar aprendendo mais de Deus, né? Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nessa noite, que o Senhor abençoe essas crianças. Que elas venham, Senhor, aprender, Senhor, da Tua palavra, que elas venham, Senhor, aprender mais de Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a aula delas ali em cima, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os professores também que vão estar com elas, ensinando elas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloco todos eles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, povo de Deus. Todo mundo feliz com Jesus, amém? Glória a Deus. Como é bom estar aqui hoje com os irmãos. Mais um dia, mais um momento, né? Para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos entrar então agora na administração da palavra do Senhor. Eu quero refletir com os irmãos um texto bíblico muito conhecido, mas eu quero também falar sobre esse tema, né? Ame a sua igreja. E a importância que tem isso, não é? Mas enquanto você abre a sua Bíblia aí, ou melhor, prepara a sua Bíblia, eu vou falar o texto daqui a pouco. Eu vou abrir aqui o tablet para a gente já iniciar. Eu quero só
só ressaltar aqui, eu quero dar uma notícia para a igreja, eu quero agradecer aos pais que, irmãos, a saúde das crianças agora vai ser embaixo, né? Logo em breve, então vai ficar mais fácil para evitar essa escada aí. Em nome de Jesus, já, até o final do mês a gente consegue finalizar, vai ficar mais tranquilo, né? Vamos pôr a porta, vamos arrumar a salinha, tudo direitinho, vai ficar uma maravilha, né? Vocês podem perceber que as crianças menores, que não sabem ler, sobem, né? Que vão participar aqui do lado, agora, a partir do mês que vem. E as crianças que já escrevem, os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, eles são motivados a escrever, a perceber, a anotar. Mas eu quero estender esse convite a toda a igreja. Se tem uma coisa que me fez muito feliz e na minha jornada cristã, foi anotar as coisas que está sendo dito no culto e na mensagem bíblica. E eu tenho essa prática desde criança. Por isso eu quero fazer isso com os irmãos. Falando nisso, eu quero já parabenizar aos pais dos jovens, dos adolescentes, que entenderam esse chamado do Senhor e que estão motivando seus filhos. Hoje eu reuni alguns pais e dei ali um feedback daquilo que os filhos anotaram. Irmãos, é algo extraordinário. Como as crianças, os jovens, os adolescentes têm facilidade para entender as coisas. Então nós entendemos que, assim como Jesus, logo como criança, já ia pregar na sinagoga, já estava ali envolvido, né, no cunho religioso, com a igreja, os nossos filhos e filhas têm que estar envolvidos. Então, eu queria parabenizar aos jovens, principalmente aos adolescentes que anotaram, não é? Eu demorei um pouquinho de corrigir. A minha intenção é corrigir sempre no domingo seguinte, mas desde o mês passado, fórum que eu não consegui. Hoje eu parei para corrigir e foi assim, irmãos, que coisa excepcional. Que Deus abençoe e continue fazendo isso. Então, está aqui, é prova de que é importante aqui, ó. É importante a gente aprender, não é? Então você também adulto, traga uma caneta. Se não tiver alguém da recepção, vai entregar para você uma caneta, um papel, né? Para você anotar os textos, talvez uma dúvida que você tenha, anote, faça isso. É muito importante. Agora sim, abra sua Bíblia. Primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. Eu quero hoje abordar esse assunto, que no meu modo de ver é um assunto muito oportuno para nós. Por quê? Porque nós estamos em um momento onde a igreja está tomando corpo. Aí é uma expressão que eu estou usando. A igreja está crescendo. E à medida que a igreja vai crescendo, nós temos que entender que nós fazemos parte de um corpo, não é? E esse corpo é invisível, aonde Cristo é o cabeça. Nesse corpo há muitos membros, e a gente vai tratar sobre esse assunto. Então, eu quero dar início hoje a essa série de mensagens, e eu quero caminhar com os irmãos quando eu tiver a oportunidade de estar aqui, né, ministrando aos irmãos 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. Juntos nós vamos entender, aprender, observar quais são essas verdades profundas de Deus. Mas antes de relatar para os irmãos nas minhas ministrações à frente, eu quero trazer uma introdução sobre esse tema: o que é ser igreja e também o que é a sua igreja.
E aí, quando eu me refiro que é a sua igreja, falando de você, de mim, de nós. Então é sobre isso que vamos tratar hoje o sermão desta noite. Amém, queridos? Todos acharem o texto? Eu vou abrir aqui, porque eu tinha aberto, fechei. Eu tenho essa mania, que eu estou ali usando o mesmo aplicativo da Bíblia, e aí abri para outros textos. Mas eu abro aqui em segundos. 1 de Pedro 2, 9 ao 10. Vocês, porém, são geração, outras traduções, raça eleita, um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do pastor Oséias. Exclusivo de quem? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram o quê? Povo, ou não eram igreja. Mas agora são povo de quem? De Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Em nome de Jesus, a receberam. Quem crê assim, diga amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você, pela igreja e por nós. Senhor, Santíssimo Deus, nós queremos nos entregar a Ti. Obrigado, Senhor, por esse início de culto. As canções que Te exaltaram, que Te glorificaram. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto, Senhor. Que é muito interessante dizer que o culto não começou agora, mas o culto começou lá nas nossas casas, na preparação dos filhos, das filhas. A nossa mente, só estamos aqui porque a Sua vontade prevaleceu em nós, e nós abrimos mão de nós mesmos para estarmos reunidos como igreja, para Te glorificar o Seu santo nome. Senhor, revela-se a nós a Tua palavra, o Teu querer, o Teu evangelho. Que não seja eu, mas a palavra que é viva, santa e eficaz. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tira a preocupação, tira tudo aquilo que atrapalha agora o desenvolvimento, Senhor, de entender qual é a boa, perfeita vontade Sua em nós. Porque Tu é um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o temor. Por isso eu me coloco na minha posição, Senhor. Me coloco diante de Ti, melhor dizendo, para ouvir, para aprender, para entender a Tua palavra. Quem queria assim diga amém. Queridos, essa série de mensagens eu tenho preparado já há alguns dias atrás, se não dias, meses atrás. E eu tenho lido esse livro com calma, com muito esmero, né? Vários livros, mas esse com mais detalhe, com mais calma, para que a gente possa trazer algo um pouco mais profundo para a igreja, de forma que os irmãos sejam alcançados e entendidos sobre esta palavra. Então, quando nós falamos de igreja, a gente pode pensar assim: poxa, igreja é um povo que se reúne no domingo. É isso? Mas é muito simples o contexto, é muito simplório isso, embora seja isso mesmo, aonde os santos, as pessoas se reúnem em um só propósito. Isso é o quê? Um povo, uma igreja. Mas eu quero hoje trazer um conceito de igreja um pouco mais aprofundado sobre tudo isso. Por isso eu quero te apresentar essa série de mensagens, Ame a Sua Igreja, lá do autor Tony Merida, da editora Pronobis. Juntos nós vamos mergulhar sobre essas 8 verdades preciosas sobre ser um membro de uma igreja local. Então hoje eu quero especificamente dar essa introdução, ensinar a igreja sobre o que é ser uma igreja e também o que é a sua igreja. Tá certo? E eu, lendo esse livro, eu quero introduzir com isso, me chamou a atenção
de um depoimento, ou do prefácio, do pastor Judy Clay dos Santos, que é o pastor editor-chefe, né, da Pronobis, e também é pastor da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele vai dizer assim, ó: o processo pela qual cristãos perdem de vista o entendimento bíblico de igreja pode ser comparado a uma erosão. Todo mundo sabe o que é erosão, irmãos? O que é erosão? Vocês sabem? Às vezes a gente passa na BR, né? A gente vê assim, do lado da pista, um buraco muito forte. A areia vai caindo muita chuva, né, e vai virando um buraco. Então, à medida que vai chovendo, ou aquele buraco vai crescendo, vai virando uma erosão. Então, isso é erosão, o que o irmão está querendo dizer aqui. Ele vai dizer que, no dicionário Aurélio, define erosão nos seguintes termos: erosão é ato e de um agente que erode, ou seja, que corrói pouco a pouco. É bem isso mesmo a gente vê, né? Numa erosão. A gente passa um dia, está com tamanho. Passa de outro dia, está bem maior. Isso é erosão. Então, o resultado desse ato de erosão, de a gente não saber o significado real de ser igreja, é isso. Portanto, esse processo, ele é lento. O resultado desse ato, ele é lento. Ele é silencioso e sutil. Então, a crítica aqui do pastor José Clay é o seguinte: lento, pois demanda muito tempo. Silencioso e sutil, pois acontece sem alarde. A gente não percebe. É sutil. Então, com isso, o que você quer dizer com isso hoje, pastor? É porque se a gente não tiver um conceito bem entendido sobre o que é ser igreja, a gente nunca vai pertencer a ela. Se a gente não sabe nem o que é igreja, como é que a gente vai pertencer a essa igreja se a gente não consegue entender o contexto disso? Então, no entanto, se não forem contidos os resultados dessa erosão, ainda na fala do pastor, do exemplo do pastor José Clay, se não forem contidos os resultados dessa erosão, podem ser terríveis. Ou seja, os cristãos precisam ter olhos abertos para enxergar a beleza da igreja de Cristo, a fim de glorificar Ele mesmo, porque Ele amou a si mesmo e se entregou por nós, pela igreja. Efésios capítulo 2, 25. Então, ele está nos chamando a atenção para isso. Ele vai dizer ainda que Charles Sturges, um cartunista americano, criador das tirinhas do Snoopy, aquele desenho, colocou nos lábios do personagem seguinte, do personagem Linus, uma frase que revela o coração de muitos de nós aqui. Como assim, pastor? Vamos lá. A frase era: eu amo a humanidade. O que eu não consigo suportar são as pessoas. Tem coisa aí, né? Tá ruim aqui. Aí, trazendo isso para o nosso contexto, nessa mesma linha de raciocínio, há muitos que professam a fé em Cristo, mas não demonstram afeição, amor pela igreja dele, de Cristo. Uai, pastor, como assim? Como? Se a gente não entender o que é ser igreja e o que é a sua igreja, que você pertence a ela, né? A gente vai acabar nesse entendimento aqui. Ah, não, mas eu amo a minha igreja, bonitinha, amada, aquele pastor lá bonitinho, os irmãos muito legais, mas não pratica esse amor que diz amar, sabe? Aí a gente vai: ah, não, mas eu sou da igreja. Mas qual é a igreja? Se você não sabe nem qual é a igreja, o que ela significa? E aí a gente fica assim, ó, sem vir a EBD, mas eu amo a igreja. Você pode estar assim: poxa, você está sendo muito duro hoje, mas diz que ama a igreja.
Mas eu não estou falando de mim, é a palavra de Deus. Ah, mas eu amo a minha igreja. Mas parece que você e nós não estamos inseridos nela. A gente não é uma família. Parece que a gente... sabe, quando você tem a sua família, os componentes da sua família não é estranho para você. Sim ou não? Não é, não deveria ser. Por quê? Porque você tem ali um relacionamento com eles. Trazendo isso para o contexto da igreja da mesma forma. Nós vamos ver aqui nas próximas mensagens que ser igreja é se relacionar com ela, é viver como uma, é entender como uma. Primeiro que eu sozinho não sou igreja. Segundo, nós necessitamos de comunhão para ser igreja. Nós temos que comungar uns com os outros a fé, o amor, a gratidão. Nós temos que comunicar a graça que nós recebemos de Cristo, e por sinal uma graça que ninguém merece, inclusive nós. E aí essa série de mensagens não é sobre outra igreja, é sobre essa igreja. Porque aí você pode me ouvir lá no YouTube, eu dando exemplo de outras igrejas, trazendo aqui exemplos. Mas eu quero, nessa série de mensagens, tocar na ferida, na minha ferida, na ferida da igreja, para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós, e se realmente aquilo que eu sou é entender, ou se eu entendo o que é ser igreja, ou se essa igreja a qual eu digo ser, eu pertenço a ela ou não. Então, perceba a igreja que nós vamos ver aqui características de uma igreja espiritual, de uma igreja tradicional e de uma igreja que tem um pano de fundo bíblico e teológico. Porque falar sobre tal assunto para pessoas que talvez não entendam ou nunca tiveram acesso às escrituras é uma coisa. Agora, falar com pessoas que domingo após domingo estão ouvindo, ou até aquelas que estão chegando agora, estão percebendo o zelo que a igreja tem com as escrituras e com a palavra, a essência, o cerne da igreja. Então, ser igreja é pertencer a ela. Nós temos que entender que estamos distante da nossa terra natal, não da sua terra de origem onde você nasceu, na barriga da sua mãe, não. Estou falando em relação, nós não estamos aqui nessa terra, nós somos daqui, nós somos estrangeiros, né? Nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui. Nós não estamos aqui. Por que você está falando sobre isso? Mas o que é isso? Eu estou falando de um Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, de um Deus que te adotou, que te chamou, que te predestinou, que te escolheu para ser hoje igreja, para glorificar Ele mesmo. Então, às vezes a gente fica pendente disso aí. Então nós não somos dessa terra, lá em 1 Pedro 2,11. Portanto, as nossas vidas e ações são distintas. Ou seja, estamos aqui para que o mundo à nossa volta olhe para nós como igreja e veja que somos diferentes e pergunte: por que eles são diferentes? E aí você não vai bater no peito porque eu sou bom, porque eu sou boa, porque eu sou... Não é isso. Mas o mundo precisa perguntar isso para nós como igreja: por que eles são diferentes? Sabe? E aí, dentro desse mesmo entendimento, não está aqui no meu sermão, no meu esboço, mas eu lembrei de uma situação que aconteceu. Nós estávamos em Goiânia ontem fazendo um treinamento de evangelismo,
E a gente parou no posto para abastecer na volta, né? Já estava à noite e tudo mais. E aí, presbítero, aí a gente acabou que na hora do abastecimento, né, a gente abasteceu, um rapaz me abordou e tal, né, a gente conversando ali. Aí quando eu fui pagar para ele, ele falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: ué, como assim? Ele nem estava assim, eu não tenho cara de pastor, né? Ó, jovem e tal, bacaninha, né? Imagina, né? Mas isso me deu um estralo hoje, quando eu fui fazer o sermão. É porque nós precisamos trazer a diferença do Evangelho. Aí ele falou assim, eu falei: por que, quando eu perguntei, por que você acha que eu sou pastor? Não me identifiquei. Não, porque o senhor foi respeitoso e foi simpático quando eu abordei o senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo está lendo a igreja que Deus quer que nós sejamos. Com isso, estou dizendo que eu sou simpático na hora, porque eu tenho meus problemas, eu tenho a minha vida. Mas naquele instante, eu estava sendo exemplo, né? Como parte da igreja. Por isso ele percebeu. Então, as pessoas, o mundo precisa nos perceber e vê em nós que nós não somos daqui, mas somos cidadãos do céu, e estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que dos céus virá e fará nova todas as coisas. Eu falo da segunda vinda de Cristo. Mas está falando de quê? Ainda sobre o que é a igreja. Se a gente não for relevante naquilo que pregamos, naquilo que professamos, naquilo que entendemos, na nossa doutrina, daqui a pouco a gente vai vir buscar a igreja. Quem vai subir? Cadê a igreja? E aí? Cadê a igreja preparada? A igreja adornada para tal coisa? Então, ao se reunir como igreja, e como igreja local, eu e você e nós temos que louvar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus, praticar das ordenanças como a ceia, e ainda testemunhar do batismo e ter comunhão com os demais membros dessa família, e orar uns pelos outros. E isso nós vamos estar fazendo muito mais quando a gente adora Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, quando a gente entende os sacramentos, batismo e ceia, quando a gente se reúne como igreja em um só propósito. Aí a gente começa a perceber que não é só ir à igreja. Portanto, ser igreja não significa vir aos domingos dela. Pertencer a uma igreja não significa somente aos domingos vir à igreja. Embora nós tenhamos culto de quarta, sábado e domingo, ok. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é só isso. É mais do que isso. É fazer parte mesmo dessa família. É perceber que essa família, que esta igreja não é mais uma instituição religiosa. Não. Aqui nós professamos o Deus vivo, que reina e vive, um Deus que selou em nós a graça salvífica, e por isso nós reunimos domingos, quartas, sábados, qualquer outro dia, para glorificar o seu santo nome e dizer: obrigado, Jesus. Jesus veste de honra e de glória e de todo louvor. Então, o que eu estou querendo aqui nesse início de mensagem é que a igreja perceba que ser igreja é algo mais palpável, mais real. Então, tudo isso que nós fazemos como igreja, tudo isso só é
possível por causa de quem? Da obra salvadora de Cristo Jesus, na minha, na sua e nas nossas vidas. Irmãos, não nos enganemos, não existiria igreja se Cristo não assim o instituísse. Não existiria igreja se o próprio Cristo tivesse a soberana vontade de dizer que a igreja é que foi comissionada para evangelizar e para discipular e para fazer missões. Mas isso aí é lá no treinamento, né? Já estou no treinamento já, né? Acabei de estar no treinamento. Mas é para os próximos domingos lá no treinamento. Então, nós entendemos que ser igreja também é ter responsabilidades. Mas que, na verdade, essas responsabilidades são privilégios concedidos por Deus a nós. Então, perceba que ser igreja é estar incluído nela, é se sentir acolhida por ela, né? É ser acolhida por ela, mas também participar dela, é estar inserido nela, sabe? É participar dos grupos, né? Seja do WhatsApp, seja nos grupos de Bíblia, dos grupos de ministério, melhor dizendo. É participar das ações, né? Proposta pela igreja, seja de evangelismo, que seja um culto público, seja um culto doméstico, que seja lá o culto da comunhão em uma casa, em um local específico, sabe? Então isso é ser igreja. Mas vamos voltar aqui ao texto. Eu quero falar hoje sobre esse texto, 1 de Pedro 2, 9 ao 10, dando essa pequena iniciação sobre o assunto. Aqui em primeira carta de Pedro 2, 9 e 10, o apóstolo Pedro vê a igreja como um grupo de pessoas, como uma comunidade, dando a descrição, ou seja, da identidade corporativa da igreja. Então nesse texto a gente vai aprender que Pedro, ele entende que aqui nesse texto é a igreja, é o ajuntamento de santos, de pessoas, não é? É a identidade corporativa dos cristãos. Aqui ele vê a igreja como um corpo, de novo. As palavras utilizadas para descrever a identidade foram usadas também lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, mas é agora, pastor? Não, já foi instituída a igreja lá em Israel, a igreja de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Anote, leia em casa sobre isso. E logo em seguida, nesse mesmo entendimento sobre a identidade da igreja cristã, da igreja viva de Cristo, Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada aos descendentes físicos de Abraão. O que está falando, pastor? Eu estou fundamentando o que significa ser igreja, desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje. Então, portanto, Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada aos descendentes físicos de Abraão. Está lá em Êxodo. Mas agora também os judeus e os gentios compartilham da mesma fé quando creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então perceba que ser igreja está ligado muito a gente compreender quem salva. E aqui eu quero já tirar uma dúvida sua, de a gente achar que a igreja salva. Não, não é a igreja que salva, porque seríamos nós mesmos que seriam salvar a gente mesmo. Não tem sentido, né? Quem salva? Cristo, que formou essa igreja, Cristo que instituiu ela com um propósito.
as coisas. Quem crê assim, diga amém. Então é sobre isso. Então, cada descrição feita pelo autor aqui, pelo Pedro, revela uma face da natureza da igreja. Quem nós somos de verdade, né? E ele vai nos responder algumas perguntas aqui hoje. Vamos lá, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita. Então, aqui a palavra essa geração também é a mesma situação como raça, um povo, uma geração, um povo, um grupo de pessoas. No grego é genos eklekton, que significa povo escolhido. De quem? De Deus. Então, a humanidade está dividida em várias raças, povos, nações, tribos. Sim ou não? Sim. Nós somos o quê? A nossa raça. Nós somos o quê? Nossa nacionalidade. Pronto. Nós somos o quê? Brasileiros. Né? Tem alguém que não é dessa nação? É de outra nação aqui? Não, né? Todos são brasileiros. Então, essa raça que Pedro está nos ensinando aqui pertence, né? Está dizendo assim, várias raças. Ou seja, muitas dessas raças, por exemplo, elas sentem orgulho dos seus ancestrais, né? Tem muito isso, tem isso hoje. Eu sou do Nordeste, então tem uma tradição nordestina. Eu sou paulista, então eu tenho uma tradição paulistana, paulista, né? E aí, assim por diante, né? Porque o meu pai, né, era isso, era aquilo. Meu pai era cangaceiro, minha mãe fundou o bairro, por exemplo, a minha avó fundou o bairro lá em São Paulo, tal bairro, que é paulistana, na Gema. Então, a gente tem essa questão, não tem? A nossa essência, de onde a gente vem. Então, isso é coisa natural. Mas quando Pedro fala que nós somos raça eleita, é porque ele nos escolheu. E aqui é o seguinte: a igreja deve sua existência ao fato de Deus ter escolhido. Então, da mesma forma que você tem a essência da sua família, dos seus pais, alguém gerou você. Não tem isso? Nós temos que entender que alguém não, Jesus Cristo gerou a igreja. Jesus Cristo nos escolheu para que nós possamos ser a igreja dele. Então, esse texto aqui também, da raça eleita, vai nos remeter lá para Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 ao 8. Ou seja, todos os méritos da existência da igreja devem ser dados a quem? Ao Senhor Jesus, que nos elegeu antes. Pronto. Então, se nós somos um povo eleito, não é porque eu mereço alguma coisa, ou porque esta igreja, quando Deus tocou no meu coração para a gente iniciar esse trabalho, eu era bonitinho, bonzinho, legalzinho. Não! É porque Deus tem um propósito, e sempre teve antes do mundo existir. Então aqui eu já começo falando que nós, o povo, família IBRVA, somos uma igreja eleita por um Deus que elege todas as coisas. Somos uma igreja que presta a Deus esse entendimento. Pastor, mas foi um homem, foi o senhor que iniciou o trabalho com a sua esposa, com a sua família, com outros irmãos, e aí iniciou a igreja. Ou foi o seu pai que pregou, né, que te ensinou o evangelho, e o seu pai também foi falando, tá tudo bem. Mas nada disso aconteceria se não fosse a eleição de Deus.
É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui, irmão. Povo escolhido. Então não se engane, que quando você se torna parte desta igreja, você foi elegido por Deus. Deus te escolheu para tal coisa. Deus está preparando você para que você creia, para que você perceba quem Ele é através da palavra do Senhor. Então, nós somos a geração, a raça eleita por Deus. Quem assim entendeu, diga amém. Segundo ponto nesse texto que eu vejo, lá, parte B do versículo, volta lá. Vocês, porém, são geração eleita e sacerdócio. Que é isso? Sacerdócio real. Olha lá o texto no telão. Vamos lá. Sacerdote era alguém. O que era o sacerdote? Era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade, e que estava vestido de autoridade sobre os outros. Sacerdote. O sacerdote era presente. Era representante. Desculpa, gente. Eu coloquei presente de terra. Representante. Misericórdia. O sacerdote era representante do homem perante Deus. Então, no Antigo Testamento, a figura do sacerdote era o quê? Ele representava quem? Deus. Vamos lá. Tinha especial privilégio, mas também tinha responsabilidades de aproximar-se de Deus e de falar e de agir em favor de quem? Do povo. Lembra o Antigo Testamento? Se levava lá no tabernáculo o que? A oferta do animal. Lembra? Aí tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, onde ficava o sacerdote. Então isso é sacerdote. Mas dentro aqui da perspectiva que o apóstolo Pedro está nos ensinando, sacerdócio real é real porque serve ao rei. Quem é rei? Quem é o nosso rei? Quem? Então hoje a gente não tem mais a figura do sacerdote, pessoa. No ato da morte de cruz, quando Jesus morreu na cruz e nos justificou, Ele é o sacerdote, né? E Ele, como sumo sacerdote, ou o maior sacerdote, acima do sacerdote da terra, Ele é o sumo sacerdote. E Ele comungou, ou comunicou conosco o seu sacerdócio. Uai, pastor, é a glória de Deus que Deus está dividindo conosco, com a igreja? Não. É para que a gente entenda que agora a gente não precisa mais de homens ou de elementos físicos para se comunicar ou falar com Ele. Então, quando Deus, em sua misericórdia e graça, assumiu o seu posto na cruz do Calvário como sacerdote real, Ele distribuiu a nós essa graça de sermos agora, de herdarmos, de recebermos o sacerdócio real. Real por quê? Porque vem de quem? Dele. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Amém? Tudo certo? Até aí? Então vamos lá. Então é real porque serve ao rei. Então assim, participa da sua natureza real. Olha aí, dele. É real porque é serviço. Para quem é esse serviço, sacerdócio? Para nós? Para quem? Esse serviço é para o reino dele. Nós somos os servos, nós somos os escravos. O sentido da palavra que Pedro vai usar depois, lá na frente, de servo é escravo, do grego. Mas escravo de quê?
a nossa mente tem que ser cativa ao reino de Deus. Então percebam que a igreja também precisa exercer o seu sacerdócio real, entendendo de onde vem esse sacerdócio. Vem de quem, gente? De Cristo. No livro de Apocalipse, os cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo. Abra para mim esse texto, coloca para mim aí, irmão, por favor. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. Pega para mim ali, por favor, querido, uma toalhinha minha, nesse case do meu tato, que eu esqueci. Obrigado, Netinho. Já ficaram velho, né? Aí o suor vinha, tem que, né? E olha que não tá calor, né? Mas é o senso de responsabilidade, você pode ter certeza disso. E o suor é o senso de responsabilidade. É porque minha mão está gelada, está tudo gelado meu corpo, mas eu estou suando. É um senso de responsabilidade, é um sinal de temor. Acharam aí? Olha lá. Constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Agora 5:10 de Apocalipse. Tu os constituístes reino e para o nosso, e eles reinarão sobre a... Pastor, o que esses textos estão nos ensinando? Está falando sobre o sacerdócio que nós herdamos de quem? De Cristo. Nós herdamos de Jesus o sacerdócio real. Então percebam, igreja, que nós, como igreja, temos que entender isso. Está vendo como às vezes a gente, poxa, mas eu achava que ser igreja só vinha igreja e sentar aí. Não, a gente tem que ser eleito. Então, se você quer fazer parte, você faz parte da igreja, entenda que ser igreja ou pertencer à igreja é ser o escolhido de Deus, eleito de Deus, amém? 2, é receber do Senhor o que? O sacerdócio real, que vem de quem? De Cristo, né? Porque a gente vai receber essa graça maravilhosa do sacerdócio para cumprir a missão, que é o que? O serviço para o reino, fazer a vontade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho de um livro do Russell Shedd, né? Em memória, já faleceu. Ele foi o precursor da editora Nova Vida no Brasil. Tive o prazer de tirar uma foto com ele em Brasília. Um senhor idoso, já 90 e poucos anos, mas muito sábio, trouxe muita coisa de forma assim, bíblica para nós. Olha o que ele vai dizer sobre essa questão do sacerdócio. Esses filhos do rei não devem viver ociosamente, nem exultar com a glória de sua honra. Antes são vocacionados para o ministério pontificial. O que é isso? Do latim significa ponte, mediador. Escute. A missão sacerdotal de Israel na velha aliança, que Deus constituiu com a nação, foi a de servir de ponte entre o Todo-Poderoso e as nações do mundo. Êxodo 19:6. Hoje, todos os que participam do sacerdócio real, em virtude da adoção da família real de Deus, que a igreja está falando agora, devem servir mediante a intercessão, ou seja, a ponte de oração, mediante a evangelização, é a ponte da comunicação, mediante o serviço
é a ponte da realização. Mediante a demonstração de amor de Deus na prática. Russell Shedd é um livro que ele tem chamado, depois vocês anotam para vocês pesquisarem, o livro chamado Nos Passos de Jesus, Vida Nova, na página 45 e 46. O que ele está nos instruindo aqui? Que se você entende que você é igreja, você precisa entender que você herdou o sacerdócio real. Por que é real? Porque vem de Jesus, porque Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Quem entendeu assim? Dentro desse aspecto sacerdócio, aí vai estar aqui a intercessão, que é a oração. Aí vai estar aqui, que é a evangelização, que é o que? A evangelização é a ponte da comunicação, né? É a gente falar, é a gente proclamar esse evangelho. Depois ele vai dizer que é o serviço, que é a ponte da realização. Depois ele vai dizer que e mediante a demonstração do amor. Então, nós como igreja demonstramos o amor para com Deus, exercendo o sacerdócio real que foi nos dado. Como que a gente exerce esse sacerdócio? Orando, evangelizando, proclamando o evangelho, fazendo a vontade que é dele para a igreja. Quem crê assim, diga amém. Então perceba que ser igreja no aspecto do sacerdócio real que a gente herda, nós não somos uma igreja estática. Nós não somos uma igreja assim que senta aí e ouve aqui. Não, é mais do que isso. Vocês sentam aí, ouve aqui. Ou seja, ouve o que eu estou te dizendo, estou pregando, estou ensinando. Mas logo a gente também exercita esse sacerdócio de comunicar, de pregar, de falar de Jesus. Quem se compromete a receber o sacerdócio real, diga amém. Ser igreja é perceber quem Deus é. Então falamos que Ele nos escolheu, que Ele nos deu o sacerdócio, comunicou conosco o sacerdócio real. E dentro desse mesmo texto vai dizer nação santa, né? Vamos voltar lá no texto? Nação santa. Tem outra tradução? Ou é o raça santa? Ou nação santa? É nação mesmo, né? Aqui não tem diferença, né? Só lá, tá? Então vamos lá. Nação, está falando de povo, de igreja, de pessoas. Um grupo de pessoas que exerce e entende o que é ser igreja. Nação santa. A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas com o mesmo entendimento, com a mesma fé. Isto é, um conjunto de pessoas que percebem a uma comunidade humana para falarem a mesma língua, ou seja, compartilharem uma cultura e uma história comum. Isso é uma nação. O significado de nação. Agora, aos Efésios, o apóstolo disse que a igreja tem um só Senhor. Abra aí, Efésios 4, 5 e 6, por favor. Dentro dessa mesma perspectiva, que nós somos nação santa. Santa por quê? Nós somos santos. Primeiro, nós somos um povo, uma igreja, né? Que compartilha da mesma fé, da mesma língua, da mesma cultura. Nação é isso, né? Por exemplo, nós brasileiros falamos inglês, sim, de origem? Não, só se a gente aprende a segunda língua, né? É isso que eu quero dizer aqui, pronto. Nem sempre é a mesma fé, né? Os brasileiros têm outras fés, né? Tem outras fés. Aí. Vamos para Efésios. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que a igreja tem um só o quê? Senhor. Uma só fé. Um só e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de e está em. O que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios? Igreja. Isso é igreja. Isso
é ser uma igreja que é um povo, que é nação santa. Um povo que fala a mesma língua, um povo que professa a mesma fé, que comunga do mesmo objetivo. Quem crê assim, diga amém. Isso é ser igreja. Sendo assim, a igreja compartilha muitas coisas em comum. Por isso, pode ser chamada de nação. Certo? Essa nação, ela é santa. Por que ela é santa? Quem aqui não peca, levante a mão. Ninguém levantou, porque todo mundo peca. Logo, ninguém é santo, sim ou não? Ninguém é santo. Agora Deus se importa que nós o santifiquemos como Ele é. Então, a ideia bíblica de santidade é dupla. Primeiro, ela é absolutamente distinta de todas as suas criaturas e é exaltado sobre elas em infinita majestade. Eu quero dizer aqui que essa santidade que o Senhor nos dá e nos chama de igreja, nação santa, é porque essa santidade não é nossa, não é humana, vem de quem? De Deus. Então logo, nós temos que perceber, essa primeira ideia bíblica de santidade é porque não vem de nós mesmos. Vem de quem? De Deus. A segunda é que Ele não tem comunhão com o pecado. Que é isso? Porque essa santidade que Deus requer da igreja e chama a igreja de uma igreja santa, é porque Ele é santa e Ele se importa que nós também possamos ser. Mas você acabou de falar que somos pecadores. Mas com um adendo: se nós somos eleitos, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos em um processo de santificação. É isso que está querendo essa igreja. Então perceba que esses critérios bíblicos de ser uma igreja verdadeira é muito séria, é muito forte. Então entenda que nós temos que ser uma nação santa, conforme Deus assim quer. Não é muito interessante falar muito sobre pecado aqui nesse contexto, mas é porque pecado é o oposto de santificação. Então, por isso que aqui nós pregamos sobre o pecado. É por isso que as nossas mensagens têm um fundo confrontativo contra o pecado. Por quê? Porque mesmo nós estando em Cristo, sendo igreja, ainda pecamos. Ainda estamos suscetíveis a pecar. E por isso é o nosso dever como igreja lutar contra e buscar a santidade. Isso é ser uma igreja santa, que recebe a orientação de Deus, quem nós somos, sabe? Amém, irmãos? Vamos lá, o tempo está avançando. 4, estou finalizando. Lá no texto: povo, propriedade exclusiva de quem? De Deus. Está no texto, irmãos? Povo exclusivo de Deus. Olha o que o texto está dizendo. A pergunta é: quando é que algo nos pertence? Quando ganhamos, herdamos ou compramos esse algo? Seguindo essa ideia, igreja é a propriedade do Senhor, porque Ele a comprou. Então, se eu tenho esse celular, houve um preço, sim ou não? Caro, barato, custou, dinheiro, money. Agora, quando a gente traz para cá no sentido da propriedade, de que nós somos um povo que é propriedade de Deus, é porque Ele comprou. É nesse aspecto que eu estou dizendo isso.
Como que Ele nos comprou? Não foi com ouro nem prata, mas Ele comprou com seu sangue precioso lá na cruz. 1 de Pedro 1:18 ao 19. Cristo comprou os homens para Deus da terra. Também Apocalipse 4:3. Olha lá, o que diz? Esse é qual? Pedro 1:18. Lê aí, igreja, lê aí, por favor. Podem ler, igreja, 1:18. Cristo morreu na cruz e pagou um alto preço por você, e por isso nós somos igreja que pertencemos a Ele. Aleluia! Não dá para ser igreja e ser rebelde e dizer que você é de você mesmo. Não! Nós somos propriedade de Cristo, porque foi pago com sangue precioso. Você entende, igreja? E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ter a sua consciência, a sua vida, não é nada disso. Estou falando como igreja. É porque às vezes nós queremos ser igreja, queremos fazer o que está na minha cabeça, né? Nós somos igreja e temos que fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então ser igreja é compreender que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A nossa mente, o nosso querer, o nosso fazer, o nosso sonhar pertence a Deus. Agora, pense comigo, será que Deus tem o melhor para nós nesse aspecto? Porque o que eu quero para mim, talvez não seja o melhor que é para mim. Mas eu não tenho dúvidas que Deus tem o melhor para você. Deus que instituiu esta igreja, Ele é quem está direcionando, educando, ensinando este povo. Quem crê assim, diga amém. O preço da compra, amém. O preço da compra é o sangue de Cristo. Mateus 16:18 vai dizer: o Senhor Jesus Cristo disse: edificarei o quê? A minha igreja. Não é a minha do pastor Oséias, não é do pastor fulano da igreja de Ciclana. A minha igreja é dele, é de Jesus. Ele que edificou, Ele que formou, Ele que gerou, Ele que fez através do sangue de Cristo na cruz. Então não é a minha igreja, é Cristo falando. Jesus Cristo disse: edificarei a minha. Quem entendeu, diga amém. Quem crê que nós pertencemos e somos povo exclusivo de Deus, diga amém. É isso. 5. Finalizando o texto. O povo de Deus, pelo que? Misericórdia de quem? De Deus. Eu quero citar mais um pouquinho do trecho do livro do Russell Shedd para vocês, que eu achei interessante. Ele vai dizer: nenhum pecador perdoado pode absolutamente imaginar que alguma virtude em si mesmo ou boas ações de sua parte poderiam explicar porque Deus o levantou do poço da iniquidade para ser lavado e revestido como príncipe, e vestido como príncipe. De fato, a iniciativa da nossa salvação não é minha e não é sua, pertence a quem? A Deus. Então o que eu quero dizer, o que ele quis dizer aqui é que Deus quis ter misericórdia aqui. Então a misericórdia que chega até você não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque essa igreja é a melhor, ela é, olha, está crescendo, que igreja linda, olha que maravilha. Não, nada disso. Embora tudo isso seja legal, muito bom internamente, mas o que nós estamos falando aqui é de uma igreja espiritual, de um povo que entende o que é ser igreja e o que é ser parte dessa igreja. É entender que nós somos um povo de Deus
E se somos um povo de Deus, é porque Ele nos adotou como filho, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E se não fosse isso, o que seria de nós? Você vê a gente falando aí o tempo todo. Eu sou da church tal, church tal, igreja tal, né? Sabe? Parece que sabe, não estou dizendo para vocês terem convicção ou ter orgulho da igreja de vocês, seja feliz com a igreja de vocês, não é isso que eu estou dizendo. Tenham, mas tenham convicção que nós só somos igreja, nós só somos um povo, nação eleita, raça eleita, porque Ele teve misericórdia de nós. Toda obra da salvação é sempre uma iniciativa de quem? De Deus. Quem estava no princípio, irmãos? Deus. Deus estava no princípio. Portanto, Ele é o Senhor que tem misericórdia de nossas vidas. Estou finalizando. Então percebam aqui que a igreja, mais uma vez, vocês vão confundir. Porque eu achei que amar a igreja era idolatrar essa igreja. Não. Eu achei que essa série de mensagens de amar a igreja é fazer mais. É mais do que isso, é você compreender quem você é na igreja, ou que igreja é que você pertence, ou o que é igreja no conceito bíblico. É isso que nós estamos falando. É mais além. Porque quando você começar a fazer, a pertencer, a buscar, né? a ser inserido nessa família, você de fato vai perceber que esta família não é qualquer família. Esta igreja não é qualquer igreja. É a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja que recebeu a misericórdia de Deus, a igreja que recebeu do Senhor a misericórdia. Olha o que João Calvino fala para nós. Um servo de Deus, um reformador, um teólogo, um pastor, um servo. Não há qualquer outra razão pela qual o Senhor conta com o seu povo, exceto que Ele, tendo tido misericórdia de nós, nos adotou pela sua infinita graça. Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo: olha, nós não somos merecedores de nada, mas essa graça, que é o favor imerecido, nos alcançou e nos tornou como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer melhor, ou conhecer melhor, a verdadeira identidade da igreja. Quem é a sua igreja? E ficou claro para mim aqui que a coisa mais bela de tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, do texto do apóstolo Pedro, é que nós fomos escolhidos. Não foi pela direita, nem pela esquerda, não foi pelo pastor Oséias, não foi por alguém, mas nós fomos escolhidos para sermos um povo adquirido, um povo santo, nação eleita por Deus. É a coisa mais bela que eu achei nesse texto aqui, em tudo isso aqui, é que Ele nos escolheu, é Ele que nos forjou, é Ele que nos preparou para sermos igreja. Então entenda que ser igreja é primeiro pertencer a Cristo, é perceber quem Cristo é. Então observe vocês que esta igreja, se esta igreja agora eu estou falando da nossa igreja, você, aqui eu, você, nós, Igreja Batista Reformada Vida Abundante, se esta igreja não confessar Cristo, não pregar sobre Cristo, nós não somos igreja. Se essa igreja não acolher vocês de forma bíblica, essa igreja não é igreja.
se esses pastores, se esses presbíteros, o presbitério, os irmãos da igreja, não perceber, e não fazer, e não ser igreja, não dá para chamar que a gente, não dá para falar que a gente ama a igreja. Mas amar a igreja é saber quem ela é. Logo, saber quem você é. O que você fala, o que você faz, o que você veste, a sua consciência, a sua obediência ou não, a sua fé ou não, o seu comprometimento, sim ou não, sabe? Se você é fiel nas ofertas dos dízimos, se você é fiel nas orações, se você não é egoísta, ora só por si, mas ora pelos outros também. Se você é um mero espectador ou frequentador de uma igreja, ou você realmente pertence a essa igreja, porque você o ama, porque esta igreja não é a igreja que vai ser reconhecida da igreja do pastor Oséias, é a igreja de Cristo Jesus, que é pastoreada por Cristo Jesus, aonde o pastor Oséias também é ovelha, que é pastoreado por Jesus. Vou finalizar. Então, comece a entender que ser igreja é entendermos que nós somos raça eleita. Ele nos elegeu, nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus tem um propósito para cada um de nós. 2, nós herdamos de Jesus o sacerdócio real. Ele participou a nós dessa graça. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. Nós somos os servos e as servas que glorificam a Ele, aleluia. E agradece a Ele por comungar conosco esse sacerdócio real. Nós somos nação santa, porque lutamos contra o pecado. Porque uma igreja que pertence a Cristo é uma igreja que entende, que prega contra o pecado. 4, nós somos um povo exclusivo de Deus. Não é um povinho qualquer. Um povinho ali. Não. Povo adquirido, chamado, eleito por Deus. Quem crê assim, diga amém. 5, o povo de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus, Ele nos salvou e mais uma vez nos chamou. E aqui estamos. Finalizo. Encerrando o sermão dizendo: se você é igreja, ou se você ama a igreja a qual você pertence de verdade, você precisamos saber que é ser a igreja. Eu quero deixar para a igreja algumas aplicações práticas. Eu quero fazer algumas perguntas que você respondesse para você mesmo. Se você não tiver condições de responder para si mesmo agora, anote no seu devocional, na sua oração. Olha, 4 aplicações práticas de como eu posso amar a igreja, o que é ser igreja, o que é a minha igreja. Primeira aplicação. Como você está vivendo esse sacerdócio real na igreja real? Na igreja local? Na igreja viva? Como é que você está exercendo esse sacerdócio real? 2, de que maneira a santidade de Deus pode ser vista em sua vida? Em qual quarto escuro de sua vida Deus acendeu a luz?
Em que momento da sua vida você viu a luz? Qual tem sido a sua prática de proclamar? Primeiro, de entender que Ele nos escolheu, e depois de exercitar e proclamar as verdades de Deus. Fique com essa palavra, com essa meditação, que o bom Deus possa nos ensinar debaixo da graça. Baixe sua cabeça onde você está, querendo orar para você. Senhor, a tua palavra foi lida, falada, exposta. Deus, é um Deus que nos concede entendimento. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos reunidos como igreja. E eu, como pastor local dessa igreja local, que também estou submisso ao pastor dos pastores, que é Cristo, como membro, como ovelha do Senhor, percebo que muitos de nós aqui estão amando a igreja. Aqueles que estão chegando, aqueles que já estão aqui há muito tempo, aqueles que ainda vão chegar, Senhor, que nós de fato possamos amar de forma prática e visível, Senhor. Biblicamente somos o corpo invisível de Cristo, mas em relação ao mundo, nós temos que ser uma igreja visível para glorificar o seu santo nome. Senhor, que nós possamos amar uns aos outros e perceber que nós somos eleitos por Ti, nós somos nação santa, raça eleita, nação santa, povo adquirido, e as Suas misericórdias estão sobre nós. Nos leva agora em paz e em segurança. É nisso que cremos, em nome de Jesus. Amém e amém.